Então, queridos, vamos continuar estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A gente está estudando, todos os capítulos dessa carta maravilhosa. Quem assistiu à primeira ministração, capítulo 1? Levanta a mão, por favor. Eu creio, não tenho certeza, mas eu acho que já está disponível na nossa plataforma, está? Então, você pode ir lá. É super importante você seguir as sequências, porque a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é dividida em duas partes. Uma que ela vai falar exatamente o que aconteceu conosco, especificamente esses irmãos convertidos, judeus e gentios que congregavam em Efésios, e para as igrejas também que recebiam essa carta, porque essa carta ela circulava, ela chegava nas igrejas. E é para a nossa vida também hoje, amém, irmãos? É para a sua vida, é para a minha vida. E a segunda parte fala exatamente do caráter, do nosso comportamento como igreja. E aí, com essa informação, fica muito clara para todos nós que essa carta também é para a gente. Não é verdade? Eu, lendo essa carta aqui, o que a gente percebe, o foco do apóstolo Paulo é justamente trazer essa informação, principalmente aos gentios. Na igreja de Éfeso havia, sim, judeus e gentios convertidos. O que são os gentios? Os gentios são aqueles que não são judeus. Todos os povos que não são judeus, gentios, nós éramos gentios, hoje somos igreja. Amém? Ambos, judeus e gentios convertidos, passaram a ser igreja. E o apóstolo Paulo faz algumas menções a respeito do que essa palavra fez na vida daquelas pessoas. Agora, um detalhe importante aqui, o apóstolo Paulo estava preso, gente. Ele escreveu essa carta, ele ficou 2 anos em toda a Ásia, fazendo aquele rebuliço todo, 2 anos lá em Efésios, e depois ele voltou para Roma e foi preso. E ele escreveu uma carta à igreja de Éfeso, porque eu creio que naquele tempo houve muito rumores, E agora, como é que vai ser? O apóstolo Paulo, o nosso mestre, foi preso, e agora? E aí, Paulo, louco que ele era, ele escreveu, como outras cartas também, e eu estava prestando atenção e vendo aqui algumas coisas, Irmãos, o que a gente consegue perceber no apóstolo Paulo é que ele não era tão normal assim. Porque pensa aqui comigo, ele deveria receber cartas de motivação, de incentivo, porque ele estava preso. E ele estava fazendo o contrário, estava incentivando os outros. No próprio capítulo 1, ele já começa assim, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. E talvez hoje você, no tempo da igreja, acharia que está debaixo de maldição, porque está preso. Então, a gente percebe já uma verdade prática aqui, que é uma lição para a nossa vida. Em meio à adversidade do apóstolo Paulo, ele encontrava incentivo até para escrever uma carta para incentivar os irmãos que estavam lá de fora. Interessante, E hoje em dia, pouca coisa, uma luta, um problema, uma dificuldade, as pessoas querem até abandonar a igreja. Abandonar departamento, não é verdade? Eu estou passando por uma situação, um vento, o diabo está furioso, e chuta o pau da barraca, irmãos. E aí você vê, na maioria das igrejas, vamos botar todas as igrejas, A Andréia aqui ajuda a parte, a Andréia e a Raíssa, a parte da secretaria, e você olha lá o sistema cheio de crentes inativos. O ministério até para ajudar, não excluiu, mas botou inativos. Onde estão esses irmãos? Eu sei que há casos e casos, alguns irmãos foram transferidos para outra igreja, está tudo certo, não tem nenhum problema. Mas nos espanta quando você vê pessoas que experimentaram um tempo com o Espírito Santo e hoje está fora. Por N situações. Agora, a gente está pegando o exemplo do apóstolo Paulo aqui,
E eu estou pegando um exemplo, mas ele passou por diversas situações. Foi escorraçado, foi dado como morto, foi preso várias vezes. O navio que ele estava afundou e parou numa ilha, foi mordido por uma víbora. E, gente, é só problema. E aí você vê em uma das cartas o apóstolo Paulo citar: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrei-vos no Senhor. Meu Deus do céu. Estava conversando com o Cátia, rapaz, esse que ele é meio bipolar, esse camarada. E ele ia para uma cidade, era esculachado lá, vou usar um termo popular, e depois ele voltava de novo. Agora, o que eu aprendo com o apóstolo Paulo, eu sei que não vou chegar no nível dele, mas algumas coisas a gente aprende com a sua postura, era que o foco dele era a eternidade. Porque eu não me lembro uma passagem quando ele fala sobre leve e momentânea tribulação. É um olhar para a eternidade, onde tudo isso aqui, de fato, vai acontecer, né, acontece na nossa vida, isso tudo vai ficar, vai passar. Porque aquilo que nos espera é muito maior, irmãos, do que nós passamos aqui. Você está comigo? Então, uma verdade prática que eu pego nessa carta, como outras cartas também, é justamente o foco do apóstolo Paulo. A convicção de quem ele era. Porque ele já começa aqui no capítulo 2, quando a gente fala capítulo 2, irmãos, é uma continuação da carta. Seria interessante se fôssemos direto, mas não tem como. Então, os versículos, os capítulos, é só para nos ajudar a localizar essas passagens. Mas, em toda a carta, você percebe aqui que o apóstolo Paulo ele dá ênfase de quem nós éramos e o que nós somos hoje. Independente, irmãos, preste atenção que eu vou falar aqui agora, das adversidades. Independente do que esteja acontecendo com você. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, quem somos em Cristo. Como essa carta aqui é maravilhosa, irmãos. E eu vou começar aqui a partir do versículo 1. A gente vai começar a trabalhar aqui por etapas, né? Vou começar aqui por 3 versículos, versículo 1 ao versículo 3, e a gente vai trabalhando aqui, que tem muito ponto aqui interessante para a gente trabalhar, viu? Então, vamos lá. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. E vocês estavam mortos, eu estou lendo aqui, irmãos, na versão NVI, tá? Que está bem próximo do original, mas se você puder aí, tiver recurso para acompanhar, ou se o pessoal tiver como projetar aqui, eu acredito que no aplicativo da igreja tem a NVI. E vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aí no versículo 3 ele diz assim, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Aí ele vai citar aqui, de que forma nós vivíamos? Quando éramos gentios. E aqui a gente vai perceber que em alguns momentos, praticamente quase em todos os versículos, ele vai estar falando com os gentios. Aí ele diz aqui, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Acredito que foi na quinta-feira passada, eu acho que o André ministrou sobre juízo, não foi? E ele falou, ira, né? Tudo por causa do pecado. Todos nós que estamos em Cristo, outrora éramos filhos da ira. E aí é importante a gente citar, em Romanos, inclusive, capítulo 1 fala sobre isso, Deus, ele não odeia o pecador, ele odeia o pecado. Né? E quando
Deus, ele olha o perdido, o que ele vê lá? Ele vê a oportunidade de ele sair do estado que ele está. Agora, há uma decisão em curso. Aceitar o plano de justificação para que ele saia dessa condição de não ter paz com Deus. Em Romanos capítulo 1, fala que a igreja, né, aqueles que foram justificados em Cristo, passaram a ter paz com Deus. E quando a Bíblia fala paz, é no sentido de não estarmos mais debaixo da ira, juízo. E aí você vai ver, né, dentro da escatologia, você vai ver termos como juízo, né, como a ira de Deus, né, a grande tribulação. Não vou entrar nessa parte, mas o que o apóstolo Paulo está citando aqui é a nossa condição outrora e hoje. Então, vamos voltar aqui, não sei se tem como projetar aqui, versículo 1, por favor, tem como? Tem alguém projetando aí? Não tem? Ô Jesus, hoje que seria bom estar projetando. Oi? Cadê? Quando o óleo some, né? Ah, legal. Fica aí. Então vamos ver aqui o versículo 1. Olha só o que diz o texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Primeira coisa, irmãos, que vem na nossa mente, quando o texto fala sobre isso, nos leva imediatamente lá para Gênesis capítulo 3. O que diz lá em Gênesis capítulo 3? A queda de Adão e Eva. Lembra disso? Desobedeceram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi liberado comer todo o fruto das árvores que estavam no jardim. E o homem preferiu logo comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a transgressão transgrediu a ordem de Deus. E por causa disso, em consequência disso, porque já foi anunciado que um dia, se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. E de fato isso aconteceu. E o próprio texto fala, o apóstolo Paulo, lembrando disso, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aí, quando a gente vê a palavra mortos, né, eu posso até ajudar você, para provocar e ajudar você a pensar também, o que aconteceu com Adão e Eva depois que eles comeram do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles morreram automaticamente? Comeram e morreram logo em seguida? Isso aconteceu? Não. Então, essa morte que a Bíblia traz aqui, ela fala de morte espiritual. Através de Adão, toda a humanidade, irmãos, morreu espiritualmente. E aí, em consequência da morte espiritual, veio a morte física e a morte eterna. Ok? Então, de fato, Adão e Eva não morreram logo em seguida, depois de transgredirem a lei. Né? A lei não, a ordem de Deus. Eles não morreram automaticamente. Né? Isso foi acontecer depois. E tanto é que a morte física faz parte do nosso convívio, né? Lidamos com isso, e existe a morte eterna. Agora, tem um detalhe. A morte eterna é uma escolha. Porque vida eterna e morte eterna está em curso através de Cristo. E eu e você fomos alcançados essa vida eterna. Amém, irmãos? Você está comigo? Passa, por favor, o versículo seguinte. Versículo 2. Mas vamos volta ao primeiro para a gente manter aqui o raciocínio. Vamos para o primeiro, depois, quando acabar, você vai logo para o segundo. Vai para o primeiro, vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Continua. Versículo 2. Nos quais acostumavam viver quando seguiam a presente ordem deste século. E o príncipe do ar, do poder do ar, o espírito que agora, não vai acontecer, agora já está operando, atuando nos que vivem na desobediência. Agora a pergunta que eu faço, você que é igreja hoje, você está debaixo da desobediência? Não. Você está comigo? Então o que acontece aqui? No outro tempo, estávamos debaixo de um curso. E quando a Bíblia fala de mundo, irmãos, isso não está tirando você a oportunidade de você viver, de você negociar, de você trabalhar.
o próprio sistema aqui fala do mundo, do sistema que rege o mundo, do sistema religioso que rege o mundo. E a partir de então, nós, estando em Cristo, saímos desse sistema, mesmo habitando, geograficamente nesse mundo, não fazemos mais parte desse sistema. Isso a partir de quando? A partir de Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele traz à memória essa nova condição que estamos através de Cristo. Agora, passamos a ser filhos de Deus, ou filhos da justiça, não somos mais filhos da desobediência. Agora, um detalhe aqui, que o príncipe, deste século, atua nos filhos da desobediência. Então, irmãos, não tem como você, como igreja, você fazendo parte do corpo de Cristo, ser ainda envolvido, conduzido com o príncipe desse século. Amém, irmãos? Você está comigo? Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu vou ler um texto aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 12, não precisa abrir. Diz assim, portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Um texto para reforçar aqui o que aconteceu com a humanidade depois da queda de Adão. Por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo. Por causa de um só homem, irmãos, todos morreram espiritualmente. Agora hoje você tem vida, amém, irmãos? Graças a Deus, né? Então vamos avançar aqui. Versículo 3. Pode avançar. Vamos lá, volta lá para Efésios. Vá para o versículo 3 agora. Isso. Olha o que diz o texto. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Hoje você não está mais, amém, irmãos? Você está em Cristo? Pergunta ao seu irmão se ele está em Cristo. Você está em Cristo, meu irmão? Legal. Lembre-se disso. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Aí vai citando, satisfazendo a vontade da nossa carne. Hoje você não vive mais assim. Eu quero ouvir, irmão, para mim foi muito fraco. Vamos lá? Hoje você não vive mais assim. Seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, queridos, presta atenção aqui, que parte importante a gente citar. A partir da vida em Cristo, as coisas mudaram. Obrigado, Val. A partir de então, esse negócio de andar, deixa a vida me levar, ou satisfazer a vontade da carne, dos pensamentos, acabou. Então, uma nova vida em Cristo não é simplesmente, vou usar essa palavra simplesmente, porque parece que nos comportamentos é só isso que acontece, não é o carimbo, o passaporte para você ir para o céu. Tem coisas envolvidas também naquilo que aconteceu com você por dentro. Aconteceu comigo por dentro. Então o apóstolo Paulo está reforçando uma cidade pagã, uma cidade que fazia bruxaria, então tinha homens e mulheres ali, judeus e gentios, se convertendo. O apóstolo Paulo, olha, eu vou lembrar quem você era, o que você fazia, onde você estava, e o que você é agora em Cristo. No próprio texto a gente vai continuar, ele vai citar algumas coisas aqui. Então ele já reforça como era a nossa vida antes, perdido, filhos da ira, e a partir de então, eu posso até tirar uma verdade prática para a nossa vida hoje, irmãos, nessa passagem aqui. É super importante, irmãos, ter consciência de quem nós somos. A partir de então, irmãos, não é de qualquer maneira. Eu vejo muita gente, irmão, deixando ser dominado pelos sentimentos.
Uma vida dominada pelos sentimentos é uma característica daqueles que estão fora do plano, irmãos, do projeto que fazemos parte hoje. Porque não é simplesmente, irmãos, entrar numa igreja evangélica. Isso que aconteceu conosco foi uma mudança de coração. Ah, pastor, e o processo de transformação da mente? Faz parte. Instantaneamente, a gente não é totalmente liberto em algumas questões que envolveu a nossa carne. Mas uma coisa acontece com a nossa vida, é que a gente não passa a não se conformar mais, andar como era antes. E a palavra vai ajudar você a alinhar, vai lembrar algumas coisas, junto com o Espírito Santo, que vai trabalhar em conjunto, vai lembrar e vai trazer você para a posição. Agora, por que o apóstolo Paulo está reforçando isso? Uma cidade pagã, porque com certeza havia gente lá que talvez estava meio assim, e agora, o apóstolo Paulo não está mais aqui, o bicho está pegando, né? O Brasil está meio esquisito, muita coisa acontecendo, muita gente saindo da igreja, muitos problemas, não sei mais o quê, e começa a colocar um monte de justificativa para não viver aquilo que Deus planejou. Você está comigo, irmãos? Você está entendendo a palavra? Então, esse texto nos chama a atenção. Esse texto aqui nos chama a atenção, porque, irmãos, todos nós somos merecedores, né? Somos merecedores, mas pela graça nós fomos salvos. O amor de Deus se manifestou, então todos nós deveríamos ir para o inferno. Olha só o versículo 4 aqui. Irmãos, eu creio que esse versículo é o versículo mais bonito do capítulo. Tem alguns que até vão mais adiante. Fala que é o versículo mais bonito da carta. Ele cita essas coisas, e aí no versículo 4 ele fala assim, ó. Tem versão que diz, mas Deus... Eu estou olhando aqui a NVI e cita assim, ó. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Você está entendendo aqui? Você prestou atenção que eu li aqui, irmãos? Quando eu volto lá para Gênesis, o que o diabo tentou inculcar na cabeça de Eva quando ele enganou ela no jardim? É que Deus era mau. Poxa, por que Deus não está deixando eu comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu acho que Deus é meio malvado. E o diabo continua fazendo isso até hoje, inculcando na cabeça de muita gente que Deus é mau. Aqui, irmãos, no versículo 4, expressa o caráter de Deus. Éramos filhos da ira, termina assim. Aí fala assim, ó, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Oh, aleluia! Agora você fala com propriedade, né? Eu posso citar vários versículos aqui para mostrar o caráter de Deus. Agora, nessa passagem fica muito claro, irmãos, que Deus ele é bom. Estávamos mortos, irmãos. Você estava mortinho. Todavia, Deus, com o seu grande amor, decidiu resolver o seu problema em Cristo. Aleluia. Aleluia. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, você não precisa abrir, vou ler aqui para você. Diz assim, ó, se pela ofensa de um, isso é, Adão, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por um só, você foi colocado como morto, agora através do último Adão, que é Cristo, você tem vida.
Percebeu aqui que cita a abundância da graça? Porque graça não é uma coisa qualquer, é a capacitação sobrenatural de você viver bem, de você cumprir propósito. Eu vou citando aqui, irmãos, mas a graça pode alcançar muita coisa. De você exatamente viver aquilo que o apóstolo Paulo citou na carta, onde, ele vai citar aqui, eu vou ler, onde você pode ser, onde você pode viver, onde você pode fazer menção. Eu estava nessa condição, hoje eu não estou mais. Eu vivia esse estilo de vida, hoje eu não vivo mais. Que história é essa de ser crente aí, meio pé aqui, meio pé lá fora? Que história é essa? Ah, muita coisa, eu não consigo. Aí se envolve um monte de coisa, se envolve em porcaria, né, em infidelidade e outras coisas mais. Se esquece, porque, irmãos, a consciência de quem nós somos fala muito. Quem você é em Cristo? Às vezes uma mentalidade, ela pode mudar, irmãos, a vida do homem. Então a palavra está aí para ajudar a lembrar quem você é. Não deixar que, como aconteceu com Eva, aconteça com você também, enganar você. Dizer para você que aquilo que Deus planejou para você é difícil, é impossível, não vou conseguir. Deus está me escondendo alguma coisa. Não é bem assim, não. Ninguém consegue. Não dá para viver assim. Dá sim. Diga assim, há uma graça sobre a sua vida. Diga para o seu irmão. Só que não é uma graça, não é uma gracinha não, é uma abundante graça. Oh, aleluia. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Aleluia. Vamos aqui do versículo 6, do versículo 6 até o versículo 10. Projeta para mim, versículo 6. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantos aqui estão assentados com Cristo? Oh, aleluia. Eu peguei a versão aqui, o livro, do versículo 6. O que é estar assentado com Cristo, né? Diz assim o texto, ó, na versão livro. Eu vou repetir o versículo. Nós ressuscitamos com Cristo e foi-nos concedido por isso o direito de acesso espiritual pela fé ao mundo divino em que Cristo habita. Aonde Cristo está, eu estou com Ele. Eu tenho acesso, irmãos, ao mundo espiritual pela fé. Eu tenho acesso àquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz pela fé. Eu estou assentado. Eu não vou, que às vezes algumas pessoas falam assim, lê esse versículo aqui com o entendimento errado. Eu desejo logo que Cristo volte para assentar com Cristo. Não, irmão, já está assentado com Ele. Tem gente que tem um entendimento errado desse versículo, achando que vai acontecer no futuro. Irmão, já está acontecendo, você já está sentado com Cristo. Viva a altura. Amém, irmãos? Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir e incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Olha só o versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criados de Deus, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Deixa eu destacar aqui um ponto dessa leitura aqui, que fala sobre salvação não são pelas obras. Quando a gente lê esse texto aqui, imediatamente, quem costuma estudar a Bíblia, e você vai lá para a epístola de Tiago, do apóstolo Tiago,
Quando você lê o capítulo 2, se não me engano, no versículo 14, parece que ele cai em contradição, onde ele fala que a fé sem obras é morta. E ele faz até como é que o termo que eu posso usar? Não é pegadinha, não, Isso, ele faz uma ilustração, né? Quando ele diz assim, mostra a sua fé sem as obras, que eu mostro a minha fé com as obras. E aí, quando a gente lê isso aqui, algumas pessoas até pensam assim, mas a salvação não são pelas obras. Lá em Tiago fala alguma coisa também, que as obras, ela também acompanha a fé. E exatamente isso, não há uma contradição. E quando você vem aqui para Efésios, o apóstolo Paulo está enfatizando que a salvação é pela graça. Deus ele resolveu nos salvar. Agora, as obras nos acompanham, até porque nós fomos criados por Deus para vivermos as boas obras. Agora, por mais que entendemos que as obras não salvam, o André falou muito bem sobre isso, as obras, ela acompanham a fé. Se eu digo que eu creio, eu tenho fé, automaticamente as obras vão acontecer. Se eu digo que eu estou em Cristo, eu creio em sua palavra, automaticamente, por aquilo que você é, por aquilo que eu sou, as obras vão acontecer. Até porque, irmãos, a árvore se conhece de que forma? Como é que você conhece uma árvore? Pelo fruto. Você está comigo, irmãos? Então, de fato a salvação não são pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque eu sou assim, porque eu faço assado, porque eu sou bonitinho. Não, é pela graça. Porque todos nós estávamos mortos. Você está comigo? Agora, quando nós passamos a ter a vida de Cristo, as obras precisam acompanhar. Amém? O que adianta você dizer que tem fé, mas não tem as obras? O apóstolo Tiago está bem enfático nisso. O que adianta você dizer que tem fé, mas não tem as obras? Eu tenho fé, cadê as obras? Amém, irmãos? Diga assim, não existe meio crente. Amém, irmãos? Fé é certeza. Aleluia. Você está comigo? Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. E termina aqui no versículo 10, quando ele diz, porque somos criados, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É como se nós voltássemos à origem. Uma nova vida em Cristo, então automaticamente eu já estou caminhando pronto para produzir as boas obras. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículos 11 e 12. Projetou aqui? 11 e 12. Diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão. Por quem? Pelos judeus, que chamavam de circuncisão. Pelos que se chamam circuncisão, o próprio judeus. Feito no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Deixa eu pegar esse ponto aqui, esse ponto é bem interessante a gente falar aqui agora. O apóstolo Paulo está trazendo aqui uma situação que acontecia, uma inimizade entre os gentios e o povo judeu. E tanto é que o povo judeu, além das suas práticas, do seu compromisso com Deus, existiam procedimentos aqui que os gentios eles não cumpriam. Uma delas era o processo de circuncisão. E aí, como a própria carta fala aqui,
Porquanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão. Por quê? Porque não praticavam a circuncisão. E aí era chamado por quem? Pelos que chamam circuncisão, os próprios judeus. Feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, ele não fazia parte do povo de Israel. Para você ter uma ideia, irmãos, naquele processo lá no tabernáculo, quando eles apresentavam lá o animal para ser sacrificado, o gentio não podia nem passar ali por perto, ficava do lado de fora. Eram separados. E o apóstolo Paulo aqui, ele traz menção à posição que os gentios estavam em relação aos judeus. Eram separados. E aí ele fala aqui, ó, versículo 12. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Quando fala comunidade, não significa habitação, ou morar nas tribos. Fala exatamente a ligação, a mistura com o povo de Israel. Eram separados. Dentro das características do povo judeu, que a gente pode até resumir aqui, Deus escolheu um povo judeu, um povo seu, né, para cumprir um propósito. Seria povo modelo para as nações, né? O propósito de Deus é estabelecer um povo seu, né, para cumprir esse propósito. E a salvação vem dos judeus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22. Dentro desse contexto aqui, gentios eram separados. Agora, existia um propósito para acontecer com o judeu, que com certeza iam alcançar os gentios, só que os judeus fizeram tudo errado. Além de receber todos aqueles procedimentos que Deus estabeleceu, após cumprir o propósito, o povo judeu ainda acrescentou mais lei para bagunçar tudo. E quando Cristo veio, ainda não recebeu. Agora, graças a Deus, e aqui tem um texto aqui interessante, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que diz assim, ó, vou ler para você. Veio para o que era seu. Seu quem? O povo judeu. Mas os seus não os receberam. Contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu vou repetir. Veio para o que era seu. O seu o quê? O seu reino. Mas os seus, o povo judeu, não receberam. Contudo, aos que o receberam, ou seja, os gentios, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Diga assim, está falando comigo? Amém? Então, essa inimizade que acontecia, né? O povo judeu, o povo gentil, isso tudo, irmãos, terminou em Cristo. Amém? E aí a gente pode até lembrar de uma passagem do Velho Testamento que fala que o véu do templo se rasgou, né? E quando o véu do templo se rasgou, que separava o homem de Deus, ele rasgou de cima para baixo, né? Se você tivesse fazendo como eu posso dizer, uma ilustração aqui de compromisso com alguém, pegasse aqui um tecido, né? Fica de pé, Val, faz um exemplo aqui. Vamos supor que eu estivesse com um tecido aqui, né? O Val está segurando, segura aí. Tem um tecido aqui. Imagine que tem um lençol aqui na minha mão, né? Então eu vou fazer uma aliança com o Val. Então alguém precisa rasgar. Quem é que vai começar? Né? Se o Val decidir rasgar esse lençol, o rasgo vai começar por ele, sim ou não? Agora, se eu quiser fazer isso, o rasgo vai começar por mim. Então, obrigado, Val. Nessa ilustração que eu dei aqui, com relação ao véu que tinha no templo, né, que fazia a separação do homem e Deus, lá que tinha lá todos aqueles elementos que representavam a presença de Deus, quando o sacrifício de Jesus foi feito, irmãos, aquele véu do templo se rasgou. Agora, esse rasgo não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Ou seja, Deus decidiu fazer aliança com o homem. Amém, irmão? Você está comigo? Você entendeu? Então, essa inimizade, essa diferença, judeu, gentil, irmãos, acabou. Agora termina tudo que é igreja, um povo só.
O apóstolo Paulo aqui ele é bem enfático. O desejo, o propósito de Deus é um povo. Amém? Você está comigo? E de vez em quando, a gente é bom até aproveitar a oportunidade, algumas pessoas até fazem confusão, dizendo que a igreja é o novo Israel de Deus. Irmãos, igreja é igreja. Igreja, ela é formada por quem? Por judeus convertidos e por gentios convertidos. Volto a repetir aqui, gentios são todos os povos. Todos aqueles que não são judeus são considerados gentios. Amém, irmãos? Você está comigo? Graças a Deus, né? Vamos continuar aqui o versículo 13, a gente vai aqui direto, aqui é fácil para a gente trabalhar, e até para a gente reforçar essa parte aqui com relação a essa aliança, né? Esse propósito de Deus. Diz assim o versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, está falando para os gentios, tá? Que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ela é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Acabou tudo isso, irmãos. Ao versículo 15 continua: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, os dois, um novo homem fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, ou seja, os que estavam longe, o povo gentil, e o que estava perto, o povo judeu. Ou seja, um povo só. Amém? Aleluia. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, versículo 19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você se alegra com isso? Amém, irmãos? É bom a gente até citar essa parte aqui com relação a um povo, né, que Deus, o propósito de Deus sempre foi esse, onde às vezes algumas pessoas fazem uma confusão, né, trazendo alguns elementos judaicos para dentro da igreja, uns até usam aquele chifre, né, para soprar. Como é que é o nome daquele chifre? Chofar, candelabro para dentro da igreja. Uns às vezes se enrolam com a bandeira de Israel, né? Sistema judaizante para a igreja, irmãos. Nós não temos nada a ver, irmãos, com o povo judeu, no sentido de trazer procedimentos que já foi, irmãos, encerrado em Cristo Jesus. Você quer saber mais sobre esse assunto? Leia o livro de Hebreus. Amém, irmãos? A gente conhece alguns irmãos aí, gente maravilhosa, que ainda traz algumas práticas judaizantes no meio da igreja. Aí tem uns lá que botam, né, se vestindo lá tem aquele negocinho na cabeça. Qual é o nome daquele negócio lá? Parece até um pratinho de sobremesa. Como é que é o nome do negócio? Quipá. Corta essa parte depois, tá? Pratinho de sobremesa aqui, né? Uns deixam a barba crescer. Irmãos, acabou, irmãos. Você não é Israel de Deus, você é igreja. Se tem algum judeu convertido, irmão, você é igreja. De vez em quando você ouve assim as pessoas falar: o Israel de Deus chegou. Não, irmãos, eu não sou o Israel de Deus, eu sou a igreja. Amém, irmãos? Esse é o propósito de Deus. Onde a questão judaica não resolveu o problema. Quem estudou aqui a carta aos Romanos, a gente falou muito sobre isso. A lei, ela só veio para mostrar para o homem que ele precisava de ser justificado por Cristo. A lei, ela não era má, mas ela veio cumprir um propósito o quê? Qual o propósito da lei? Mostrar para o homem a posição que ele está. Que pela lei ele não conseguiria ser justificado. Amém, irmãos? E da mesma sorte, os gentios precisavam nascer de novo. Alô? Amém, irmãos?
Agora, chegamos até aqui, somos igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Aleluia. Paramos em que versículo? Vamos ler o 19 de novo, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Quem conhece um pouco construção, quando você vai construir um muro, né, uma parede, você tem que estabelecer uma estrutura, uma coluna para aguentar aquelas paredes. Né? Aqui você vê Cristo sendo representado como uma edificação, aquele que sustenta um fundamento. Então o fundamento aqui, que é citado aqui, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Independente aqui da ordem, irmãos, não deveria ser primeiro o fundamento dos profetas, depois dos apóstolos. Acredito que Paulo não estava nem fazendo questão dessa situação da ordem, que deveria ser primeiro. Mas, de fato, quando começou lá pelos profetas, vinha apontando Cristo. E foi, irmãos, encerrado e trabalhado através dos apóstolos, e nos alcançou hoje. Então, o fundamento, irmãos, de tudo isso que nós estamos vivendo hoje é Cristo. Tem versão que fala que Cristo é a nossa pedra angular, a pedra de esquina. Amém? E nós estamos firmados nele. Aí cita aqui no versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce. Olha só que maravilhoso, irmãos. A igreja bem ajustado no princípio da palavra, nos fundamentos dos apóstolos. O que vai acontecer com essa igreja? Ela cresce. A importância, irmãos, de nós ensinarmos as cartas. Quem deseja que a igreja aqui, gostaria que a igreja crescesse mais e mais aqui? Quem gostaria? Todo mundo, irmãos. Agora, a nossa parte aqui é estar firmado num princípio, irmãos, que já foi estabelecido. Eu não preciso inventar nada, já está tudo pronto. Eu não preciso pegar a moda, ouvir na internet um novo mover, uma nova visão. Cuidado com isso, irmãos. Tem um princípio aqui que já foi estabelecido, onde Cristo é a coluna. É a pedra angular. E se o nosso propósito aqui é ver o corpo crescendo, precisamos estar ligados a isso. Amém, irmãos? Você está comigo? Eu vou repetir aqui o versículo 21, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Amém, irmãos? Quantas moradas de Deus nós temos aqui nessa noite? Moradas do Espírito. Então, irmãos, para a gente resumir aqui algumas verdades que a gente vai citar aqui para a gente sintetizar tudo isso. Primeira coisa que a gente tem que lembrar nessa carta, nesse capítulo 2, que nessa nova vida que estamos, aquilo que nós fazíamos, vivíamos outrora, não faz parte da nossa vida. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Pastor, o pensamento mal pode bater, pode acontecer. Mas qual é a nossa posição? Qual é a nossa postura quando o pensamento ruim bate? Irmãos, renovar a mente com a palavra. Amém, irmãos? É por isso que aqui a gente sempre incentiva as pessoas a renovar a mente com a palavra, lendo bons livros, lendo a sua Bíblia, assistindo as ministrações. Amém, irmãos? Aquilo que fere o princípio da palavra, eu vou aceitar como normal. Porque todo mundo faz. Porque não acontece nada, irmão. Se fere o princípio da palavra, não pode fazer parte da nossa vida. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu estou com vontade de fazer isso. Eu estou com vontade de fazer aquilo outro, irmãos. Não é a tua carne que manda, agora é o seu espírito. Recriado. Segundo ponto, irmãos, ou terceiro ponto que a gente precisa trazer aqui como menção. Crer na graça. Há uma graça sobre a sua vida. Você pode. Diga para o irmão, você pode. Eu não consigo. Para de falar negativo. Tudo que você e eu precisávamos para viver uma vida santa já foi feito.
Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Outra coisa, um outro ponto importante. Você não é Israel de Deus. Você é igreja. Amém. Fique de pé em nome de Jesus.